que queriam de toda maneira diminuir o seu ministério, né? Atacar o seu ministério, falar que ele não era apóstolo legítimo e dizer que ele ensinava doutrinas que não eram de Cristo, enquanto esses falsos mestres diziam que eles é que ensinavam a maneira correta da igreja se comportar, e isso levaria a igreja então há uma divisão entre aqueles que concordavam com Paulo e aqueles que não concordavam. Paulo então vê o perigo, é claro, guiado pelo Espírito Santo. Então Paulo escreve essa carta e já fala de uma próxima visita para a correção daqueles que não aceitavam o seu apostolado e não aceitavam as sãs doutrinas. Vamos passar então agora pelo questionário, que a gente vai passar então pelos detalhes da nossa lição. Então vamos passar aí pelo nosso questionário e nós temos aí como primeira pergunta, que é para completar dentro do texto áureo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação. Segunda a carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 3. Número 2, na verdade prática, para completar, as aflições nos ensinam a lidar com as circunstâncias e a depender inteiramente de Deus, nosso auxílio e consolo. E na pergunta número 3, dentro da introdução, nós temos aí: por que o apóstolo Paulo achava-se contristado quando escreveu a segunda epístola aos Coríntios? Então, por causa da oposição que lhe moviam os falsos irmãos. Paulo se encontrava aí triste, né? Abatido, sofrendo por causa disso, porque os falsos mestres estavam movendo aí um tipo de ação dentro da igreja contra o seu apostolado, dizendo que ele não era apóstolo legítimo e dizendo que as suas doutrinas não eram verdadeiramente doutrinas de Cristo. Depois, número 4. Dê algum outro tema da segunda carta aos Coríntios, além dos já descritos na lição anterior. Então, a carta aos Coríntios também inclui alguns temas doutrinários, como é o caso da morte e ressurreição do crente, como se vê aí em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 1 ao versículo 10. Então, não é só sobre aí o amor de Paulo pela igreja, a ajuda aos necessitados de Jerusalém e defesa do apostolado que tem nessa segunda epístola de Paulo aos Coríntios. Agora nós vamos passar por outros assuntos também, né? Vamos ver aí duas alianças, nós vamos ver aí a glorificação, a santificação, e várias outras coisas nós vamos estudar durante esse trimestre, como você pode ver aí nas lições, os assuntos da lição. Aí nós vamos ver aí glória do ministério cristão, glória das duas alianças, tesouro em vaso de barro, ministério da reconciliação, Paulo, modelo de líder servidor, exortação à santificação, o princípio bíblico da generosidade, a defesa da autoridade apostólica de Paulo, características de um autêntico líder, visões e revelações do Senhor, solenes advertências pastorais. Então veja aí quantos assuntos nós vamos estudar durante esse trimestre. São vários assuntos, embora os principais assuntos da epístola sejam aí Paulo falando do amor pela igreja, falando da coleta para os irmãos de Jerusalém e falando aí defendendo o seu apostolado. Vamos ver então o número 5. Nesta carta, principalmente, o apóstolo Paulo expõe o seu coração, revela de forma vívida os sentimentos que envolviam sua alma e sua fé. O que o apóstolo confronta e refuta e enfrenta nessa ocasião? Então nós vamos ver que Paulo, ele escrevendo aos Coríntios, ele expõe o seu coração, ele abre a sua alma, ele escreve sobre o sofrimento, sobre o seu amor profundo pelos irmãos em Corinto, pela sua dedicação a eles, pela sua preocupação com eles. Ele escreve sobre a oração que ele fazia em favor deles. Mas, por quê? O que está acontecendo? Por que Paulo tem que fazer isso? O que está fazendo? Ele está refutando o que? Está enfrentando que situação? E está aí combatendo o que? Enfrentando que pessoas? Então, ele confronta as calúnias e a deslealdade dos falsos irmãos. Ele refuta suas atitudes carnais e ele enfrenta os falsos apóstolos. Então veja bem que existiam ali calúnias, que são coisas ditas contra outra pessoa, coisas falsas, né?
inventadas para diminuir a autoridade de alguém, para fazer com que esse alguém não seja querido, né? Não seja amado, não seja respeitado. Então são calúnias. E a deslealdade, essa falta de lealdade, porque se eram apóstolos ou se eram líderes, né, se eram mestres, deveriam apoiar o outro líder, deviam ajudá-lo, porque ele estava visando o bem da igreja. Então usaram de deslealdade, não foram leais ao ministério pelo qual eles deveriam, então, apoiar o colega e não massacrá-lo, prejudicá-lo, né, levantar as pessoas contra ele. Também ele refutava então suas atitudes carnais, porque essas atitudes de quem está caluniando o outro, está aí sendo desleal com o outro, é uma atitude carnal, além de eles quererem de toda maneira tomarem para si o lugar de apóstolos, né, de mestres da igreja, que, pelo que nós vemos, não era merecido e nem era escolhido por Deus. Também Paulo então enfrenta esses falsos apóstolos. A maneira de enfrentar não é a maneira física, né? Não é no murro, não é na briga, mas escrevendo aos coríntios a verdade, defendendo o seu apostolado e defendendo as verdadeiras doutrinas de Cristo, aconselhando a eles então a enxergarem o que era correto. Então essa é a maneira que Paulo escolheu para combater aqueles falsos mestres. E ele diz que futuramente estará lá pessoalmente para ver realmente se eles tinham poder, se eles sofriam pelo Evangelho. Então ele ia ver realmente, estudar se esses homens que estavam tentando combater, se realmente eles tinham autoridade de Deus para fazer. Número 6. Qual o objetivo dos falsos mestres? Então, o principal objetivo. Tinham por objetivo corromper a liberdade do Evangelho de Cristo, a qual o apóstolo pregava com toda sinceridade e dedicação. Então, o apóstolo Paulo pregava a liberdade do Evangelho, pregava a maneira de viver sem precisar de guardar um dia como o sábado, sem precisar de circuncisão e várias coisas que o judaísmo pregava. Então Paulo pregava sobre essa liberdade cristã e pregava que o cristão não serve a Deus por obrigação, por uma lei, por uma coisa que está obrigando-o a servir a Deus, mas o cristão serve a Deus porque ele ama a Deus. Quando nós estudamos no passado sobre essa liberdade cristã, eu até comparei, para nós entendermos, para ilustrar isso, nós falei sobre 3 tipos de cães que existem, né? É aquele vira-lata que vive sem lei, vive de qualquer maneira, faz o que quer. E existe o outro tipo de cão, que é aquele que é amarrado a uma corrente e vive preso por essa corrente, só vai até onde a corrente permite. E esse tipo de cão não pode ser solto. Se ele for solto, ele vai embora e não volta mais. Ele só está ali porque está amarrado. Se soltar, se tirar a corrente, ele vai embora, ele perdeu, não volta nunca mais. E existe o outro, que é aquele cão realmente de raça e que ele realmente ama o seu dono, que ele não precisa de corrente, ele nem vive mudando de dono e nem precisa de corrente para servir o seu dono, mas ele está ali porque ama, pode soltá-lo tranquilo e ele volta imediatamente para perto do seu dono. Está todo o tempo ali perto, tem prazer em estar perto do seu dono e em guardar, em proteger o seu dono, em trabalhar para o seu dono. Ele está ali por amor. Assim também a vida cristã, ela não pode ser guiada pela lei, que só permite você ir até ali e não pode mais. Não permite nem você entrar na presença de Deus. Existe um véu separando. E você tem que fazer várias coisas. A lei faz com que a pessoa pense que tudo que ele consegue de Deus é por merecimento e não pela graça. E existe aqueles que vivem de qualquer maneira, soltos pelo mundo afora. Parece que não tem dono, né? Uma hora ele diz que é de Deus, outra hora
está a serviço de Satanás. Vive por aí sem lei, sem norma nenhuma, mas também sem amor nenhum por Deus, fazendo de conta que nem existe Deus. E existe aqueles que é o verdadeiro cristão, que tem a liberdade cristã, é aquele que serve a Deus por amor. Ele faz a obra de Deus porque ama a Deus, porque quer que o reino de Deus seja engrandecido, quer que as pessoas conheçam a verdade,